Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Acelera TI, o programa onde ensino profissionais de TI a destravarem a sua carreira e a ganharem 50% a mais sem achismos. Eu sou Juliano Viana, CCIE, com 25 anos de experiência na área de TI, sou especialista em infraestrutura e também mentor de carreiras para profissionais de TI. Deixa eu começar com uma situação que eu sei que muitos de vocês já viveram. Você está em uma reunião e o gestor anuncia que está se abrindo uma vaga de coordenador ou de arquiteto de soluções. Aí você pensa, finalmente chegou a minha vez. Aí chega o dia da decisão e ele escolhe outra pessoa ao invés de você. E a pessoa escolhida, você conhece, você até ajudou ela em algumas configurações. Ela tem menos certificações que você, ela resolve menos problemas que você. Resumindo, ela sabe menos tecnicamente do que você. Aí você senta na cadeira, olha para a tela do computador e pensa, eu sou muito bom tecnicamente, mas por que ninguém me enxerga? Por que não chega a minha oportunidade? Isso já aconteceu com você alguma vez? Comenta aqui, eu gostaria muito de saber. E o tema da aula de hoje é por que profissionais muito técnicos continuam travados em suas carreiras. Eu vou te mostrar algo que no primeiro momento vai ser contra-intuitivo, mas que vai fazer todo sentido antes dessa aula acabar. Em muitos casos, ser muito técnico pode ser exatamente o que está te impedindo de crescer na sua carreira. Mas calma, não é o que você está pensando. Eu não vou pedir para você deixar de ser técnico, muito pelo contrário. Eu vou te mostrar o que falta além da técnica e o que muda quando você encaixa essa peça. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei na TI sem computador, sem saber falar inglês, estudei a vida inteira em colégio público. Entrei numa turma de 50 alunos e claramente eu era o que tinha menos recursos. Mas em algum momento da minha trajetória eu entendi algo que mudou tudo. O jogo da carreira tem duas fases. E a fase número 1 é a fase técnica, onde quase todo mundo está focado. Você provavelmente já passou por ela. E a fase número 2 é a estratégia. É onde está a promoção, o reconhecimento, o aumento salarial realmente acontece. Essa ninguém te ensinou. E eu vou te mostrar hoje o mapa dessa segunda fase. O que significa ser muito técnico e estar travado? Primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero que você responda com honestidade. Na sua empresa, quando tem um projeto estratégico, tipo uma migração de data center, uma arquitetura de cloud, você está na sala antes da decisão ser tomada ou você é chamado depois para executar o que foi decidido? Comenta aqui, antes ou depois? Se você responder depois, você acabou de identificar o problema, não a causa, mas o sintoma. Ser muito técnico e estar travado não significa que você é incompetente. Significa que você está posicionado como executor num jogo que exige que você esteja posicionado como estrategista. É a diferença entre ser o melhor instrumentista da orquestra e ser o regente. O melhor instrumentista toca exatamente como está a partitura. Já o regente, ele decide como a música vai soar. Os dois precisam de técnica, mas apenas um tem autoridade sobre o resultado final. E apenas um é promovido a diretor musical. O que não é esse problema? Não é falta de esforço. Você trabalha mais do que a média das pessoas. Não é falta de conhecimento técnico. Você tem certificações, você tem conhecimento, tem experiência, tem história. O problema é de camada. Como assim, Juliano? Você vai entender logo mais. Você dominou a primeira camada, a camada técnica. Mas a carreira estratégia vive na segunda camada. Posicionamento, comunicação de valor e influência. Por que o time é agora? Porque a hora é agora. A hora de agir, a hora de tomar uma decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense de verdade antes de responder. Há quantos anos você está trabalhando no mesmo emprego e fazendo sempre as mesmas coisas, ganhando o mesmo salário? Alguns estão 3, 5, 7, até mais de 10 anos. Agora me responde, mais um ano no mesmo ciclo vai mudar alguma coisa se você não mudar o seu posicionamento? E não, você sabe disso. É por isso que você está aqui assistindo essa aula. E o que muda quando você resolve o problema de posicionamento? Você começa a ser chamado para decisões e não só para executar. A sua opinião técnica passa a ter um peso estratégico dentro da empresa. Você negocia salário como referência e não como executor que pode ser substituído. Você para de competir com a IA e passa a ser reconhecido como um profissional que guia a IA. Você tem mais tempo, porque líderes estratégicos delegam, executores fazem tudo. Você é escolhido para projetos importantes e não apenas para apagar incêndios. Se você não resolver isso, 3 riscos reais. O risco 1, a automação substitui o que você faz hoje. As tarefas mais operacionais de infraestrutura estão sendo
sendo automatizadas por IA, DevOps e Cloud. Quem não se posiciona como estratégia vira um custo, e o custo é cortado. O risco número 2, outro profissional menos técnico vai crescer no seu lugar. Não é porque é melhor, porque ele aprendeu a jogar o segundo jogo. Você já viu isso acontecer. E o risco número 3, você acorda daqui a 5 anos no mesmo lugar, com mais certificações, com mais experiência, mas ganhando os mesmos R$7.000, apagando os mesmos incêndios e a mesma sensação que o seu potencial não foi aproveitado. Como fazer os dois jogos da carreira? O jeito errado de tentar sair dessa situação é o mais comum, que é tirar mais uma certificação. Entende o problema aqui? Você está usando a solução da camada 1 para resolver um problema que é da camada 2. A certificação é a abertura do gambito, mas o jogo corporativo exige muito mais. Outro erro clássico é esperar que a técnica fale por si mesma. Se eu for bom o suficiente, as pessoas vão perceber. No silêncio corporativo, isso funciona para 1% dos casos. No jogo corporativo, quem não se posiciona fica invisível. Agora eu vou falar sobre os 4 elementos do segundo jogo, que é a segunda camada. Existe uma segunda camada de competências que determina quem cresce na carreira de TI. Anota aí. Elemento número 1, comunicação de valor em linguagem de negócio. Calma aí que eu já vou explicar. O seu gestor não pensa em latência, QoS, OSPF, BGP. Ele pensa em risco, custo, prazo e crescimento de negócio. Quando você aprende a traduzir o que você faz para a linguagem de quem decide, você deixa de ser custo e vira investimento na cabeça do tomador de decisão. Vou dar aqui um exemplo prático. Ao invés de você dizer, precisamos atualizar a versão do Switch Core, você diz, atualização reduz o risco de indisponibilidade no sistema de vendas, o que nos custou R$200.000 no trimestre passado. Mesma técnica e impacto completamente diferente. O elemento número 2, posicionamento estratégico interno. Posicionamento não é política, não é puxar saco. É garantir que as pessoas certas sabem o que você entrega e qual problema você resolve. Profissionais estratégicos documentam os seus resultados, participam ativamente de reuniões, dando sugestões e criam visibilidade sem precisar se promover de forma vazia. Você já teve experiência de fazer um trabalho incrível e ninguém viu? Eu aposto que sim. E o elemento número 3, influência sem autoridade formal. Você não precisa ser gerente para ser uma referência a ser consultado. Profissionais estratégicos constroem influência antes do cargo. Como? Sendo uma pessoa que traz soluções e não só problemas. Sendo quem conecta a decisão técnica com o impacto de negócio. Sendo profissional quando os outros buscam, quando precisa de direção. Quando você tem uma influência informal, a promoção formal é uma questão de tempo, porque todos já sabem das suas entregas. Elemento 4, a direção de carreira com clareza. A maioria dos profissionais de TI não tem um plano de carreira, eles têm um plano de certificações. Plano de certificações, eu preciso tirar o CCNP, preciso tirar a certificação em AWS e por aí vai. Plano de carreira, em 18 meses eu quero estar no cargo tal ganhando um salário X. São perguntas completamente diferentes. Quem não tem a segunda resposta vai continuar seguindo o caminho da primeira, sem chegar a lugar nenhum estratégico. E agora, o primeiro passo que você pode dar ainda essa semana é simples, mas é poderoso. Pegue 3 projetos ou 3 entregas que você fez na empresa. Para cada um, responda 3 perguntas. Qual o problema real de negócio aquilo resolveu? Não o problema técnico, mas o problema de negócio. Qual seria o custo ou risco se aquele projeto não tivesse sido entregue? Quem foi impactado positivamente? Essa pessoa sabe que foi você que fez? Esse exercício tem 2 efeitos. Primeiro, ele te mostra que você consegue traduzir o seu trabalho em linguagem de negócio. Segundo, ele te dá material concreto para a sua próxima conversa com o gestor, para o seu LinkedIn e para a sua negociação salarial. Consegue fazer esse exercício essa semana? Aí você pode estar pensando, mas Juliano, será que isso funciona para mim? Talvez você esteja pensando, eu sou muito bom tecnicamente, mas não tenho um perfil estratégico. Ou a minha empresa não valoriza isso. O problema está no lugar. Ou ainda, já tentei me posicionar antes e não deu certo. Eu preciso dizer, essa dura faz todo sentido. Depois de anos trabalhando duro, entregando resultado e não sendo reconhecido, é completamente natural criar um mecanismo de proteção e pensar, talvez o problema seja eu. Eu já senti exatamente isso. Eu já vi colegas crescendo e eu pensei, talvez eu não tenha o perfil. Deixa eu te mostrar porque essa objeção não se sustenta quando você analisa com clareza. Argumento 1. Posicionamento é uma habilidade e não um dom. Então, como é uma habilidade, ela é totalmente treinável. Você pode aprender a se posicionar da forma correta. Ninguém nasce
se posicionando como estratégico. Isso é aprendido, praticado e desenvolvido, exatamente como você aprendeu roteamento, switch e cloud. Se você aprender o SPF do zero, você consegue aprender sobre posicionamento estratégico. A dificuldade não é maior, mas é diferente. O argumento número 2. O fato de você ser muito técnico é uma vantagem e não um obstáculo. Você já tem a base que a maioria das pessoas que tentam ser estratégicas não tem. Você entende o produto a fundo, você sabe onde estão os riscos reais. Você conhece as limitações técnicas que afetam as decisões de negócio. E o argumento 3, você já me provou que você consegue. Você está aqui assistindo uma aula sobre estratégia de carreira, buscando ativamente uma saída. O profissional que acha que não consegue, ele não busca a resposta, ele já desiste. O fato de você estar aqui já é uma evidência que você está fazendo diferença, você está buscando conhecimento, e o conhecimento ele liberta. Deixa eu te contar um caso real que eu acompanhei. Um profissional de rede com mais de 10 anos de experiência, CCNP, que resolvia problemas que ninguém conseguia resolver. Quando eu comecei a orientar ele, a primeira coisa que ele me disse, eu acho que não tem perfil para isso, eu sou muito técnico, eu não sei falar em reunião. Sabe o que mudamos? A forma dele participar das reuniões. Em menos de um ano, ele foi promovido a arquiteto de soluções. Não porque aprendeu mais tecnologia, porque aprendeu a fazer a segunda camada. Agora eu vou passar para vocês dados de mercado. O que separa quem cresce? Segundo a pesquisa com líderes de TI de grandes empresas, as competências mais valorizadas para a promoção de cargos estratégicos não são técnicas, são boa comunicação, visão de negócio e capacidade de influenciar pessoas. A competência técnica é o pré-requisito de entrada, é a régua mínima. A partir dali é quem cresce, é quem aprendeu a jogar o segundo jogo. Deixa eu resumir para você o que vimos aqui hoje. Profissionais técnicos travam não por falta de técnica, mas por falta de posicionamento. Existe um segundo jogo na carreira de TI: comunicação de valor, posicionamento estratégico, influência e direção clara. A técnica é pré-requisito e não diferencial de quem é promovido. E o primeiro passo é você documentar 3 projetos ou 3 entregas que você entregou traduzindo para a linguagem de negócio. Isso vai ser subsídio para a sua próxima conversa com o gestor, para o seu LinkedIn e para a próxima negociação salarial. E a objeção: não funciona para mim, não sustenta, porque posicionamento não é um dom, mas é uma habilidade que você pode aprender e pode desenvolver. Se você chegou até aqui, você já sabe que muitos profissionais de TI levam anos para perceber. O problema nunca foi você, mas é a falta de um mapa para o segundo jogo. E a boa notícia é que o mapa existe e que você pode começar a seguir ele agora. E se você quer dar o próximo passo, pensar para profissionais de TI, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu ensino profissionais de TI a destravar o crescimento da sua carreira e a ganhar 50% a mais, sem achismos. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Meu objetivo é trazer novos vídeos toda semana sobre o crescimento em carreira de TI. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.